Sodoma. Vendo Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai-vos, peço-vos, em casa do vosso servo, passai na minha casa à noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis ao vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com eles, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traz-nos para fora, a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo que não façais mal. Eis aqui tenho 2 filhas, que ainda não conheceu o varão. Fora pode levá-las, e farei delas o que vós quiser aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso eles vieram à sombra do meu telhado. E eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como um estrangeiro, esse indivíduo veio para habitar na nossa terra e quer ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a estes homens. E arremessaram contra os varão e sobre Ló, e aproximando-se para arrombar a porta. Aqueles varão, porém, estendeu a sua mão, fizeram entrar a Ló consigo na casa, fecharam a porta e feriram de cegueira os varão que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram de achar a porta. Amém, igreja? Amém. No capítulo 13, a palavra do Senhor, eu vou descer porque eu gosto de pegar aqui embaixo. Glória a Deus, me sinto mais à vontade, a Natália me mata depois. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto mais. Aleluia. Eu me sinto mais próximo com vocês. Amém. Glória a No Deus. verso 13, a palavra do Senhor diz que Ló, ele estava com o seu parente, com o seu tio, com Abraão. Mas como eles eram muito numerosos, como tinha muitas propriedades, os 2 servos que trabalhavam para cada família começaram a brigar, a se desentender. Então Abraão disse para ele: escolhe um lugar para que você possa ir. Você vai para um lado e eu vou para outro, porque somos irmãos, somos família, e não há por que nós andarmos em discordância. Então Abraão deu a Ló a oportunidade de escolher qual caminho ele gostaria de ir primeiro. Aleluia. E Ló, olhando para as campinas, olhando para as pastagens, para o verde, para as montanhas, ele escolhe então os lados para Sodoma e Gomorra. E quando Ló olha para essas campinas, ele fala assim: elas me lembram o jardim de Deus, elas parecem um jardim de Deus. Por aí nós temos uma base que elas deveriam ser muito bonitas à vista, aos olhos do homem. Então ele fala assim: parece o jardim de Deus. Não quer dizer que era jardim de Deus, quer dizer que se parecia com o jardim de Deus. Aleluia. E ali então Ló se foi para esse lado. Mas a palavra do Senhor diz que naquele lugar haviam homens maus, homens malignos, homens que faziam atitudes, ações abomináveis aos olhos de Deus. Mesmo assim, Ló segue para um lado e Abraão segue para outro, e dá-se sequência à sua jornada.
diz que a maldade, a podridão daquela cidade, ela estava tão grande que o nariz de Deus não estava mais suportando aquela situação. Então o Senhor disse que iria destruir aquela cidade. E ali Abraão começa a interceder por aquele povo, pedindo que, se tivesse tantos justos ali, uma quantidade de justos, que o Senhor não destruísse aquela cidade. Mas pelo que a Bíblia fala, né, não foi achado uma quantidade que Abraão pediu ao Senhor. Então o Senhor envia aqueles varões para trazer o juízo sobre aquela cidade. Porém, Deus, Ele entra com o poder dele na vida de Ló, para tirar Ló daquela cidade e tirar a sua família daquela cidade. E a palavra do Senhor diz que Ló estava sentado quando aqueles homens chegaram, e ele sabia que aqueles homens eram homens enviados por Deus, e ele pediu que entrasse na sua casa, porque se tinha uma coisa que Ló vivia naquela cidade, era com um medo terrível. Ló não vivia à vontade naquele lugar, mas mesmo não estando à vontade, Ló continuava naquele lugar. Por que você está dizendo isso, irmã? Porque eu li ali agora há pouco que os próprios homens disseram para Ló: você veio para cá como um estrangeiro, como um zero à esquerda, como um nada, como ninguém. Você está num lugar que não te pertence e ainda quer ser juiz sobre nós. Então entende-se que o tempo que Ló viveu naquela cidade, ele viveu submisso a tudo que aquela cidade exigia. Ele viveu sob submissão daquela cidade. Quando ele se opõe aos homens sodomitas daquela cidade, ele é atacado desta forma. Ele é ameaçado que o mal que eles iam fazer para aqueles varões, ele ia fazer primeiro para Ló, e pior ainda do que o que eles iam fazer depois. Então vocês percebem a maldade com que Ló estava no meio daquele povo. Mas a palavra do Senhor diz que Ló, temendo, oferece as suas filhas para que eles fizessem com as suas filhas o que quisessem, mas que não tocassem naqueles homens de Deus. Talvez Ló estava com a perspectiva ali de pensar que ele salvaria aquela cidade do juízo de Deus. Não sei, a Bíblia não fala, mas eu estou conjecturando dentro do meu coração. Então aquele Ló, ele entra em uma disputa para proteger aqueles homens, mas o inevitável aconteceu. A palavra do Senhor diz que eles arremessaram contra a vida de Ló para tomar aqueles homens à força. Então aqueles homens são tomados por uma cegueira dos céus, e ali começa então uma batalha. Porque aqueles anjos pernoitaram na casa de Ló, mas antes que o sol nascesse, diz a palavra do Senhor, eles falam para Ló: vai, se arruma depressa, para que você saia dessa cidade, porque Deus vai destruir essa cidade. E ele pergunta para Ló: por acaso você tem alguma família nesta cidade, além dos que estão aqui dentro desta casa? E ele diz: eu tenho os meus genros, que ainda não estão casados com as minhas filhas, mas estão prometidos a minhas filhas. Ló então corre apressadamente diante desses genros e prega o juízo de Deus sobre aquela cidade. Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que os seus genros os toma como se fosse um brincalhão, como se fosse um zombador. Ignora, dão as costas para Ló. Ló volta para casa, acredito eu que decepcionado, e no aguardo do juízo de Deus, e na esperança que aquilo ainda não acontecesse. Mas saiba de uma coisa, através do Espírito Santo eu quero dizer para você: todo o decreto de Deus na minha e na sua vida, ele tem tempo, prazo e hora para acontecer. Deus deu a lei e ele vai cumprir, e nada pode impedir o agir de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que antes que o sol nascesse, aqueles homens dizem para Ló: anda logo,
não dê a ele o livramento que Deus prometeu. Parece que tentam a Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus o tratava com misericórdia. Você entende que Ló, ele estava testando a paciência de Deus e daqueles varões. E ele parecia que não queria sair. Até que aqueles homens de Deus, eles pegam Ló pela mão, a sua esposa pela mão, suas filhas pela mão, e saem puxando eles cidade afora. Aleluia. E diz para ele: há um decreto, não olha para trás, não pare no meio do caminho, e segue para o lado dos montes. Aleluia. Porém, a palavra do Senhor diz que Ló começa a questionar a situação com aqueles homens de Deus, e começa a dizer para aqueles varões de Deus: ah, mas se eu parar lá no meio do monte, ah, mas se eu for não sei para onde, ah, porque a calamidade vai me alcançar, me deixa ir para uma cidadezinha pequenininha que tem aqui perto, que lá eu vou ficar bem. Entenda uma coisa: Deus está tomando você pela mão, Deus está tirando você para fora, e você ainda quer questionar o que Deus está fazendo na sua vida. Grande Deus. Aleluia. Se Deus disse não para você, é não. Se Deus falou para você sair, é para sair. Se Deus falou para largar, é para largar aquela situação. Se Deus disse que aquilo ali não é para você, aquele lugar não te pertence, não é teu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas Ló insiste. E aqueles homens dizem para ele: tudo bem, vai para essa cidade, vai. Meu Deus. Notamos que Ló estava muito difícil para ser salvo por Deus. Que resistência. Eu vejo que tem pessoas que vêm da igreja, que buscam o Senhor, que nós ademoestamos na palavra, que nós oramos, que nós se dedicamos tempo a essas pessoas, mas parece que elas estão arraigadas naquilo que machuca, que fere e que pode causar a morte delas. Verdade. Chegam até a dizer: a vida é minha, ninguém manda em mim, né? Verdade. Mas o Senhor Deus tinha um trato com Abraão, que estava de joelho dobrado, clamando pelos seus. Entenda uma coisa: aquele teu parente, aquele teu amigo, aquele teu filho, aquele teu chefe, aquele por quem você tem orado, ainda que ele gere resistência para entender o chamado de Deus na vida dele, através da minha e da sua oração, Deus se achega a ele. Recebe, em nome de Jesus. Então, aqueles homens de Deus dizem assim para Ló: vai lá, porque enquanto você não chegar naquela cidade em segurança, as minhas mãos estão atadas, o juízo não vem, o que Deus mandou não vem. Primeiro você tem que estar lá em segurança para que eu possa agir. Aleluia. Glória a Deus. E Ló se foi para aquela cidade, e a palavra do Senhor diz que aí começa então que fogo dos céus começa a descer, enxofre, labareda de fogo começa a queimar. E aí Ló começa a entender que o negócio estava sério. Abraão, lá da casa dele, ele subiu num lugar para orar, e de lá ele avistou a fumaça. De lá ele viu o que estava acontecendo, o juízo de Deus naquele lugar. E o negócio foi, irmãos, o negócio foi feio. Eu não estava lá não, mas pelos olhos da fé eu contemplo. O negócio estava pior do que vocês imaginam. Era a brasa de fogo que caía. Era o pau comendo mesmo, saía queimando. Onde caía, pegava fogo. Aonde caía, destruía. Aonde caía, arrasava. Que dava para ver a fumaça e a destruição daquele lugar. Glória a Deus. E quando Ló viu aquela situação, ele se apavora. Aí ele resolve obedecer o que foi falado à primeira vista por aqueles homens. Ele então começa a subir para o lado dos montes, e ali ele encontra uma caverna. Mas no meio do percurso, a sua esposa não obedeceu a palavra de Deus, não obedeceu
Senhor diz que ela se converteu numa estátua de sal. Mas sabe o que eu quero chamar a atenção sua e minha nessa noite? Quando Ló olhou para aquelas campinas de Sodoma, ele não orou, ele não escolheu aquele lugar em oração, ele não perguntou para Deus se era para lá que ele tinha que ir, ele simplesmente foi com um campo de visão material. E quando nós olhamos para decisões e situações com os nossos olhos carnais, muitas vezes nos deparamos com a ruína, com o desastre. Porque a nossa mente, os nossos olhos, o nosso interior, a nossa vida tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Aleluia. Você já viu aquela pessoa que ela está vindo na sua direção e você está indo na direção dela e de repente você vem para cá, ela vem para cá, você vem para cá, ela vem para cá dele. Se você parar no lugar e ela passar é muito mais fácil. Mas às vezes ela vai passar, você dá passagem, ela vai passar. Toda vez que o homem ou a mulher tenta tomar uma decisão, achando no próprio eu dela que ela está certa ou errada ou certa, vai ser desse jeito, vai ser embaraço, vai ser atrapalho, vai ser vergonha, vai ser calamidade. Mas quando Deus entra na minha e nas suas decisões, quando Deus toma a direção daquilo que eu e você propôs em nossos corações, a coisa é diferente. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher ficou para trás, mas Ló com suas filhas se esconderam numa caverna. E a palavra do Senhor diz então que aquela cidade foi destruída. E Ló começou a habitar naquela caverna com suas filhas. Mas imagine, irmãos, que Ló não ficou satisfeito. Ló perdeu a sua esposa por causa de uma decisão sem a direção de Deus. Ló perdeu a sua esposa, Ló perdeu os seus bens materiais, Ló perdeu a sua casa, Ló perdeu os seus bois, seus gados, perdeu tudo. Então esse homem começa a entrar num processo depressivo, aonde esse homem passa a se embriagar até perder a consciência. A palavra do Senhor diz então que suas filhas, olhando com os olhos carnais, porque nós vemos, igreja, a história de Abraão e de Sara. Sara estava atrás da porta e o anjo do Senhor falando que ela ia gerar filhos, e ela deu uma risada debochando daquilo que Deus tinha para ela. Ela estava olhando com os olhos carnais. Ló estava olhando com os olhos carnais, e as suas filhas sequentemente também estavam olhando com os olhos carnais. E elas olharam e falaram assim: não tem nenhum homem por perto, o nosso pai já é velho, e aqui vai acabar a nossa descendência. E numa atitude desesperada, elas oferecem o vinho para o pai, e a mais velha deita-se com o seu pai e gera ali, fica grávida. Depois a mais nova, no dia seguinte, e também embriaga o seu pai, para vocês verem que Ló, ele bebia até perder a consciência. Como estava a alma desse homem? Como estava destruído? Se você entrou aqui nessa noite porque tomou uma decisão errada ao longo do seu caminho na presença de Deus, andou sem ainda conhecer o nome deste Deus, se você tomou uma decisão errada e hoje a sua alma está afogada na angústia, na dor, ao ponto de você querer que a morte caia em cima de você porque você não suporta mais viver, saiba que hoje Deus tem o poder de entrar nessa sua causa. Deus tem o remédio, Deus tem a cura. Ló tomou a decisão errada e ele tinha que toda noite se embriagar até dormir, para acordar no outro dia como se nada houvesse. Suas filhas, vendo a situação dele, se aproveitaram do estado emocional do pai, numa atitude de desespero, embriagaram o pai para que pudesse coabitar com ele e gerar filhos. E a palavra do Senhor diz que elas engravidaram. Um colocou o nome de Moabe, que é os pais dos Moabitas, e o outro dos
Fala aí, Juliano, que fugiu. Ai, meu Deus! Edomitas. É tudo com titas, né? Esses com titas aí, Deus me livre. Eu sei que foram a nação pior sobre a terra. Inimigos do povo de Deus. Aquilo que era para ser um grande livramento, aquilo que era para ser bênção, aquilo que era para ser na direção de Deus, se tornou um desastre. Se tornou uma nação inimiga de Deus, uma família destruída pelo caos. E é por isso que no começo dessa palavra, eu disse para vocês, igreja, uma coisa que assim aborta, porque é melhor abortar do que gerar filhos edomitas, filhos moabitas, filhos inimigos do reino de Deus, projetos que desagradem o nome do Senhor. Aleluia. É melhor você abortar agora. Aleluia. É melhor você ficar onde está do que você gerar mal, não só para você, mas para os seus e ainda para as suas gerações futuras. Entenda uma coisa: quando Deus tem algo para mim e para você, pode ficar tranquilo, porque ainda que você estiver num lugar parado, o Senhor envia o anjo dele para te pegar pela mão. Mas uma coisa eu te digo: você não vai morrer no que você está vivendo, você não vai morrer onde você está. O Senhor vai enviar o anjo dele, vai te pegar pela mão e vai te tirar para fora. Glória a Deus. Deus faz isso com você, mas não faça você com as tuas mãos. Coloca a sua vida inteiramente na presença do Senhor e deixa que Deus vai agir na sua vida. Deixa que Deus vai trabalhar naquilo que você não pode. Se você não sabe o que fazer, fica no lugar e espera de Deus o socorro. Mas quando a gente fica no lugar, a gente fica igual a Abraão. Abraão, quando viu a fumaça, ele não correu lá na cidade, não. Ele aguardou de joelho no chão. Aleluia. Glória a Deus. Ele aguardou pelo livramento de Deus. Enquanto você aguarda o escape, enquanto você aguarda o livramento, põe teu joelho no chão. Amém. Põe a tua esperança em Deus. Creia que o Senhor é zeloso por ti. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 4, verso 17, que diz o remédio para aquele que tomou uma decisão errada. Eu quero que você receba a cura por aquilo que você fez, que acarretou situações desastrosas para a sua vida. Aquilo que você fez lá atrás, que até hoje está gerando conflitos e tristeza sobre a sua vida. Mas hoje o Senhor te dá a cura. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos 4, verso 17, que diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações eu te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que elas já houvessem. Que conversa de doido é essa aqui? Entenda uma coisa: Deus, quando ele fez a promessa para Abraão, Abraão tinha 90 anos, Sara já tinha cessado os seus costumes de mulher. Quando a mulher entra na menopausa, sabe o que acontece? O ovário dela seca. Dentro dela, o ovário dela seca. Ele atrofia. Ele não gera mais vida. Ele não gera mais nada. Ele próprio se atrofia. Ele morre. Sara sabia disso. Ela estava morta como mulher. Mas a palavra do Senhor diz aqui que Abraão não olhou com os olhos carnais. Não olhou para a idade dele. Não olhou para a idade de Sara. Não olhou para a morte que havia no útero de Sara. Porque ele creu
que ainda que uma coisa esteja morta, Deus torna a trazer vida sobre ela. Se há alguma coisa na tua vida nessa noite que está morta, se há alguma coisa na tua vida hoje que não tem mais esperança, que o Deus Todo-Poderoso, que vivifica todas as coisas, traga vida sobre as causas que estão mortas na minha e na sua vida. Há coisas na minha e na sua vida que não tem mais esperança, não tem mais jeito. Nós olhamos e falamos assim, isso aí não tem mais o que fazer. O nosso Deus é o Deus que vivifica. Aleluia. O nosso Deus é que faz viver de novo. Amém. O nosso Deus é que faz algo que não existe. Ele faz algo que não existe. Aleluia. Passar a existir. Aleluia. E Ele chama este algo que não existe pelo nome. Olha, prepara a tua mãozinha de profeta de Deus aí. Prepara aí aquilo que você chama de ruína e Deus traz vida. Aquilo que você chama de ruína, Deus chama de bênção. Aquilo que você chama de que não tem mais jeito, Deus chama pelo nome de milagre. Deus chama de milagre. Aquele que você acha que não há mais condições para ele, Deus fala, olha, esse aí não tem mais jeito. Deus fala, esse aí é profeta. Essa daí não pode mais. Olha, essa daí é vida. Olha o que Deus está fazendo aí. Olha o que Deus está mudando. Olha o que Deus está transformando. Houve coisas em sua vida que você chamou de morto, que você falou que não tinha jeito, que você falou que não tinha como. Você imaginava como é que Deus vai fazer. Deus faz, porque Ele já chamava pelo nome de milagre, nome de bênção, nome de vitória, nome de mudança. Aleluia. Eu e você Glória a Deus. pode muitas vezes desistir de algumas coisas. Eu e você pode desistir daquilo que Deus nos deu, mas Deus não desiste. Aleluia. Deus pega pela mão. Deus tem misericórdia. Deus ama. Deus cuida. Deus dá o tempo para se arrepender. Deus rega. Deus traz a chuva. Deus traz o amor. Deus traz a misericórdia. Deus não desiste. Mas uma coisa eu vou te falar. Tem pessoas aqui que muitas vezes estão brincando com Deus. Diz que Deus chamou, mas quando eu ficar velho eu vou, não faz isso não. Vem agora. Busca Deus agora enquanto há tempo. Sirva a Deus enquanto há tempo. Antes que venha o juízo de Deus sobre essa terra. Deus ainda está salvando, curando, libertando e trazendo a existência. Mas vai chegar o tempo que a porta vai fechar e não há mais como, não há mais jeito. Aí sim, e os dias estão correndo, os dias estão voando e o juízo de Deus sobre essa nação pecaminosa está vindo. E o Senhor ainda tem esperança em um povo zeloso de boas obras que tenta viver todos os dias em santidade, esperando a volta dele. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero clamar a Deus por você. Aquele que põe a mão no seu coração, aquele que tem uma causa impossível na sua casa, aquele que não tem mais esperança, aquele que acha como que Deus vai fazer, como é que Deus vai fazer. Eu não vejo estratégia. Deus traz a existência que não existe. Pai, em nome de Jesus, olha a tua igreja aqui, Senhor. Tem pessoas aqui, Senhor, que entraram desacreditadas, mas Tu és o Deus que faz acreditar de novo. Tu és o Deus imutável, Tu és o Deus de vida, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que muda a história.